Amém? Vamos lá? Os homens vai ler bem forte, bem bonito, o verso 8 aí, bem com calma, para nós entender a palavra do Senhor. Vamos lá? Amém? Os homens? Vou só começar e vocês vão, hein? Mas... Não. Só tem um homem aqui, Jesus. Vou esperar os outros acharem. Meu Jesus dos crentes. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, irmãos. Cadê os homens dessa igreja? Não mata eu de vergonha, não. Cadê o telão? Joga esse telão lá, você. Tira o pé do chão aqui, me ajuda. Porque tem uns aí que não precisam trazer Bíblia ainda. Mas Deus vai agir, vai fazer um milagre. 1 Timóteo capítulo 5 e o verso 8. Agora acho que estão preparados, amém? Amém? Então vamos lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, muito bem, parabéns. Vamos agora às mulheres. Quase que elas não ganham, mas você está glorificando ao Senhor. Só para descontrair. Vamos lá. Irmãos, nós estamos aqui diante de um versículo, de dois versículos muito sérios. Eu quero te convidar a meditar comigo nesta palavra, nesta noite. O primeiro versículo que os homens leram, que está no verso 8 do capítulo 5, medita comigo, irmãos, olha aqui que coisa séria. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Medita comigo, irmãos, que coisa séria. É da nossa responsabilidade cuidar dos nossos. É da nossa responsabilidade amar os nossos. É da nossa responsabilidade ser gentil com os nossos. É da nossa responsabilidade cuidar do nosso pai idoso. É da nossa responsabilidade cuidar da nossa mãe idosa. É nossa responsabilidade. Aqui está dizendo, irmãos, que se eu digo que tenho fé, que eu acredito em Deus, que eu sirvo a Deus, só que eu não cuido dos meus, eu sou pior do que o infiel. Eu sou pior do que aquele que nunca foi fiel, daquele que não crê, daquele que não acredita, daquele que não serve a Deus. Olha a tamanha responsabilidade minha e sua. Como temos agido com os nossos? Isso é um desafio tão grande, né, irmãos? Porque tem pessoas que é um amor de pessoas, mas fora de casa. É um amor, chega a ser uma manteiga derretida, mas em casa, com os seus, às vezes não amamos, não cuidamos das pessoas que mais deveríamos amar e mais cuidar. É interessante, eu vi um vídeo recentemente, uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. Eu creio que alguns devem ter visto, quando ele leva a mulher dele no cabeleireiro. E aí ele diz: olha, você me liga a hora que você já estiver na porta saindo para te buscar. E ele chega, ela liga, ele chega, ela não estava na porta. Aí sem lugar para estacionar direito, e ele olha lá dentro, ela conversando. A mensagem tem que ser assim.
E ali, a mulher conversando, o sangue dele diz que ferve. E ele já começa a preparar. Regula isso aí para mim, por favor. O que ia falar para essa mulher e nervoso, e nego buzinando, o povo buzinando. E a mulher demorando, ergue um pouquinho. Aí de repente o Espírito Santo de Deus fala com ele. E se não fosse a sua esposa agora? Ele falou, bom, se fosse minha esposa, ela ia entrar, e ela ia dizer, nossa, eu demorei um pouquinho. Não, não tem problema não, vamos embora. Não é assim, irmãos? Se fosse uma pessoa estranha, que fosse entrar, ó, desculpa, eu demorei. Não, demorou nadinha não, que é isso? Foi rapidinho. Não ia ser maleável, é nossa tendência, sim ou não? Aí o Espírito Santo de Deus falou com ele. Aí ela entrou, ele só pegou o carro, foi embora. Ela olhou, estranhou, né? Porque estava esperando já o marido ficar bravo, brigar, né? E às vezes é assim, irmãos, somos todos nós. É assim. Não temos tolerância. Todos nós. Essa palavra começa comigo. Meu sangue, irmãos, ele é quentinho. Ele ferve de uma hora para outra assim, chega a transbordar. É uma busca de autocontrole diário. Mas a Bíblia nos ensina, e nós temos que nos modelar através dela. Então nós temos que entender que temos que cuidar dos nossos, dos da nossa família. Sabe, uma das coisas mais tristes que eu tenho refletido nesses últimos meses, irmãos, é a questão de pais não darem conta e nem importância, melhor dizendo, filhos, de cuidar de pais idosos, mães idosas. Gente, o que a nossa mãe fez por nós, nossos pais? E aí eles vão ficando na velhice, nós não temos paciência com eles. Uns vai empurrando para lá e para cá. É muito triste isso, irmãos, e a palavra do Senhor nos adverte. Temos que cuidar dos nossos para honrar a nossa fé e não ser infiel. E no verso que as mulheres leu no capítulo 3 e o verso 4 diz o quê? Que governe bem, cabe a nós governar bem a nossa própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda modéstia. Precisamos governar a nossa casa, governar a nossa família, ter as coisas sob controle. E baseado nesses dois versículos, irmãos, eu quero falar 4 pontos nessa noite, 4 áreas que o inimigo ataca constantemente a nossa vida. 4 áreas que ele ataca constantemente e que nós precisamos evitar de dar brecha. Cabe a nós dar proteção para a nossa família. Cabe a nós cuidar. Cabe a nós vigiar. Porque o diabo, irmãos, ele precisa de brecha para agir. E quando nós damos brecha, o que é brecha? Sabe quando você abre a porta só um pouquinho ali? Com uma brechinha ali, ó. O inimigo não precisa que você abra a porta e diga, entra. Uma brechinha que você deu, ele já cai para dentro. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não sair da posição que Deus nos chamou e da proteção dele. Tem pessoas que falam, Deus me abandonou. Mas não é, irmãos. Isaías 59 fala sobre isso. As mãos dele permanecem estendidas sobre nossas vidas. Só que nós saímos, muitas das vezes com a nossa atitude, saímos do propósito, e aí você saiu da proteção, ó, as mãos dele estão estendidas, mas nós saímos da proteção, e temos que tomar cuidado para não sairmos da proteção e da posição que Deus tem nos colocado.
Não podemos nos expor ao pecado, porque o pecado nos distancia de Deus. A única coisa que nos distancia de Deus é o pecado, irmãos. A Bíblia diz que os nossos pecados formam uma barreira entre nós e Deus, que mesmo Deus querendo abençoar, não tem como sermos abençoados. É assim como essa parede, por exemplo. Você está do lado de lá, eu quero te entregar algo, mas não tem jeito, é uma parede, uma barreira. E o pecado nos impede. E quando nós saímos da proteção de Deus, quando a gente se expõe ao pecado, quando nós distancia da presença de Deus, nós ficamos expostos. Diga comigo, exposto. Ficamos expostos. E aí o inimigo vem e ele toca em áreas importantes da nossa vida. E quero falar 4 que eu não quero ver se eu cabo um pouco mais rápido hoje. A primeira área que o inimigo ataca, irmãos, na sua família, estamos falando aqui de família, são as finanças. Mas como assim, pastor, ele ataca as finanças? Eu já disse para os irmãos que o diabo ele é estrategista. Diga comigo, estrategista. Mais forte, estrategista. Eu quero que vocês me ajudem a pregar hoje em nome de Jesus. Sabe o que é uma pessoa estrategista? É alguém que estuda a situação, analisa, vê como agir. Depois que ele entende como agir para ter êxito, aí ele ataca naquilo. E o diabo sabe, irmãos, que as finanças é uma área muito importante nas famílias. E ao mesmo tempo é uma área que desestrutura toda a família. Eu não me lembro agora se 70 ou 75% dos divórcios é por causa de dinheiro. Então a primeira área que o inimigo vai atacar quando estivermos expostos é as finanças. Ele vai tocar nas finanças. Irmãos, o dinheiro tem destruído o sossego de muitas famílias, gerando dívidas, empréstimos, compras descontroladas. Cristãos, irmãos, com nome no SPC e Serasa, nome sujo. Então é uma área que a gente precisa cuidar, irmãos. E como eu disse, estamos falando de família. Vimos a palavra que temos que governar bem a nossa casa. Como estão as finanças da sua casa hoje? Será que não teve brecha? O inimigo está entrando e fazendo bagunça? Será que não está tendo falta de sabedoria? Será que não estamos agindo por conta própria ao invés de pedir a direção de Deus? Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A maioria das dívidas é porque a pessoa compra. Ela faz compra com o dinheiro que ela não tem para impressionar as pessoas que nem conhecem. Irmãos, nós não temos que viver de status, não. Nós temos que viver a nossa realidade. Você tem que fazer as coisas por você, para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua família. Ah, porque o fulano comprou um iPhone. Não, eu vou ter que comprar um também. Meu Deus, vamos vender a casa, mas eu tenho que comprar um iPhone. Tem pessoas altamente descontroladas financeiramente, irmãos. Vive a sua realidade. Eu estava conversando com uma sobrinha hoje aqui, eu queria falar o nome dela. Falou assim, pastor, empreita lá para mim carpir lá o sítio lá. Eu falei, eu estou precisando. Eu falei, mas para que você quer o dinheiro? Não, é para fazer a unha. Quero pôr uma unha postiça aqui. É pecado pôr uma unha? É pecado ou não? Não é pecado, irmãos. Mas e as outras prioridades? Eu falei, por que você não vai carpir lá para você guardar 100, 200, para hora que você inteirar 18 anos, você tirar a sua habilitação? Porque nós podemos fazer as coisas, igual diz, não é pecado você se arrumar, não, mas tenha projetos maiores, coisas importantes. Não fica rasgando dinheiro, não. E às vezes o descontrole, irmãos, é por causa dessas coisas. Governe bem a sua casa.
Um ponto importante, irmão, se é casado, se é família, precisa decidir junto. Eu e minha esposa, nós decidimos tudo junto. Desde quando trabalhava, ela trabalhava. Fora, porque trabalha em casa, que é igual ou pior fora. Que é guerreira, né? Eu estou lá 6 horas tirando leite, ela está lá comigo. Tudo nós faz junto. Tava pintando a casa ali, eu era o meia boca do pintor e ela meia boca do pintor. Tá junto. Amor, o que você acha de nós comprar isso? Compartilha tudo. Não tem esse negócio de eu chegar em casa e falar, amor, ó, eu comprei esse trem aqui, ó. Não tem, irmãos. E minha esposa nesse ponto é muito tranquila, mas precisa estar junto. E muitas famílias o trem bagunça porque a mulher compra desesperadamente, sem conversar, sem decidir, sem planejar. Quando não é a mulher, é o homem. Às vezes a mulher é firme, tem projeto, tem sonho. O homem compra desorganizado, não tem cabeça, não tem juízo. 5, 10, 20, 30 anos de casado, não tem um barraquinho para morar dele, que fica pagando aluguel a vida inteira, porque não tem um projeto de vida. Mas eu não vou falar sobre finanças hoje não. Não, mas cuidado, mas que o inimigo toca na área financeira. E aí fica esse negócio, brigas entre o esposo. Ah, você comprou isso, você gastou aquilo. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Então é uma área importante que se não tiver alinhado, o diabo faz bagunça na sua casa. Amém? Quem está entendendo? Uma segunda área importante que o inimigo trabalha, irmãos, é para separar os cônjuges. É interessante, irmãos, que em 1 Coríntios, no capítulo 7, eu não sei se é o verso 5 ou o verso 7, lá diz assim, olha, nenhum negue-se um ao outro, exceto por um tempo de jejum e oração, porque todo mundo aqui sabe que se você entra num propósito de jejum e oração, você vai sacrificar a sua carne sexualmente, não pode ter relação, e vai sacrificar a sua carne no alimento. Durante aquele período, você não come, né? E também não terá relação. E a Bíblia diz, olha, nenhum negue-se um ao outro, a não ser por um tempo, e que tem que ser em comum acordo. Olha, meu bem, eu fiz um propósito, estou querendo jejuar essa semana inteira, até meio-dia ou o dia todo, então, tudo bem para você? Se ela falar sim, ok. Se não, nós dois vamos ter que chegar num acordo. Que a Bíblia diz, tem que ser em acordo. E sabe qual que é a área que o inimigo tem trabalhado? É isso. Pequenos desentendimentos. Um vai dormir para o sofá, o outro vai dormir para a cama. Pequenos desentendimentos, fica dentro de casa um dia, uma semana, 10 dias, 15 dias sem diálogo. É a área que o diabo trabalha, irmãos, para separar os cônjuges. E ele tenta separar fisicamente e emocionalmente. O inimigo é terrível, irmãos, e não podemos dar brecha. Tem muitos hoje que estão com aliança no dedo e com o divórcio no coração, irmãos. Isso é muito sério. Temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso. É interessante, eu tenho agora, eu acho que 21 anos de casado. Nesses 21 anos, irmãos, eu dormi 1h30 separado da minha mulher de quarto. Pergunta aí, por quê? Nós brigamos essa vez. Nunca, toda a vida a gente discutia, acontecia alguma coisa, mas aí ela faz a comida normal, leva o prato para mim quando eu quero, quando precisa, que às vezes a maioria das vezes a gente senta na mesa. A gente continua, cada um, nunca teve esse negócio de emburra, não vou fazer o que eu fazia, sei que se lasca, não. Toda a vida eu continuava fazendo a minha parte com ela, e ela comigo, durante o dia ali da discussão. Nunca dormimos separados. A maioria das vezes, nós sempre ao dormir resolvíamos os problemas, sempre quase. Mas nesse dia, irmãos, tem uns 4 anos isso. Eu enfezei, eu falei, ela se dane, ela vai dormir sozinha lá hoje. Eu vou lá pro outro quarto.
E fui. Não sei se foi Deus, irmãos, o diabo mandou um tanto de pernilongo naquele quarto. E eu danei suar naquele trem. Cunhado, levantei pro banheiro, falei, mas pra lá eu não volto. Deitei de novo, e aquela situação, e pernilongo, e um suador. Aí eu fui com os pezinhos bem, para ver se ela não estava acordada. Eu deitei bem devagarzinho de novo na nossa cama. E acho que ela me viu lá só no outro dia. E nunca mais. Falei, eu não deixo minha cama mais. Não deixo, irmãos. Nunca tinha acontecido. O dia que aconteceu, eu falei, peraí, você vai criar vergonha nessa cara sua, e volta para lá. Hã? A pastora disse que foi oração dela lá. Manda qualquer trem para fazer trazer de volta. Fechada a porta. O problema é que ela não aguenta dormir sem eu, entendeu? Aí ela começou a orar. Então, irmãos, é uma área que o inimigo age para separar. Se o seu casamento não está bem, vigie, irmãos, fique atento. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para destruir a sua família. É a segunda área que o inimigo ataca, separando os cônjuges emocionalmente, separando eles fisicamente. Tem um problema, resolve, não vamos ficar dando brecha, se distanciar, para que o inimigo tenha êxito, não. A terceira área, irmãos, que o inimigo ataca, são nossos filhos. Quem tem filhos aí, dá um glória a Deus. Ei, irmãos, coisa terrível. É a gente ver acontecer qualquer coisa com os nossos filhos, sim ou não? Sim ou não? E a terceira área que ele ataca, que o inimigo ataca. A gente vê hoje, irmãos, quantos filhos presos nas drogas, preso na prostituição. Como você tem educado seus filhos? Eu fui no velório, no enterro da irmã Maria, que faleceu esses dias, avó do pastor Neto, que era uma pessoa, eu digo que ela era minha membra mais velha. Eu tenho 21 anos de casado, acho que 20 anos de pastoreio. Irmãos, acho que tem uns 4 anos que ela parou. Todo ano no meu aniversário ela mandava um presente. Depois que eu fiz o transplante, todo dia ela manda mensagem para mim. Pastor, o senhor dormiu bem? Como é que o senhor está hoje? O senhor está se cuidando? O senhor está se alimentando bem? Ó, pastor, cuidado, hein? Todos os dias, irmãos. Agora acabou, né? Porque ela se foi. Mas o neto dela, irmãos, estava preso há muito tempo e com muito custo eles conseguiram a liberação para ele ir lá um pouquinho ver. Os policiais acompanharam, ele foi lá para ver. E a família toda desorientada, né, por conta deles, que tem mais de 3 anos que ninguém via ele. E ele chega lá e vê toda a família reunida. E eu pergunto para você, irmãos, que coisa triste. Um filho, um neto. Fico pensando o que passou na cabeça dele depois que ele foi embora. Ver a família reunida, ver a avó depois de 3 anos morta, sendo que poderia estar vivendo. E hoje a gente tem vivido situações difíceis, filhos presos nas drogas, prostituição. E sabe o que é o pior hoje? Preso no celular. Irmãos, eu vi um dado esses dias, que quem joga aquele Free Fire e tem outros jogos aí, o vício dele é equivalente à maconha.
Pode pesquisar. Pesquisa. O vício dele é equivalente a alguém que usa maconha, que é viciado. Hoje é um grande desafio meu, seu pai, nós somos pais, cuidar dos nossos filhos. E Deus, Ele orienta, instrui o menino o caminho que deve andar. Provérbios orienta, irmão, se o seu filho desobedecer, pegue uma vara verde e corrige ele, porque nem por isso morrerá. Está na Bíblia. Não é para matar ele não, mas é para corrigir. Irmãos, nossos filhos é a herança de Deus para as nossas vidas. Essa herança que são nossa, vai chegar um momento nós temos que chegar e dizer: Deus, ó, está aqui. Meus filhos criados, abençoados, bem-sucedidos dentro da palavra. Se o meu filho, o seu filho, se desviar, é minha, é tua responsabilidade. É nossa. É duro, irmão, essa palavra, mas é verdade. Coloca limites nos seus filhos. Coloca limite. Coloca eles para trabalhar. Não deixa seus filhos ficarem folgados, não. Quem aqui tem de 40 para cima? 30 para cima? Nossos pais pegaram leve com nós? Pegou com vocês que comigo não. Eu me lembro com 12 anos, eu não lembro que eu falei para minha mãe que eu precisava. Mãe, eu precisava disso e disso. Ela não respondeu nadinha. No outro dia ela chegou e falou assim: ó, amanhã você vai carpir o terreno do seu Walter, pra você comprar o que você está querendo. Eu, hã? Não era assim, irmão. Todo mundo aqui começou a trabalhar cedo, eles pegavam duro com nós. E por que nós nos tornamos pessoas decentes, batalhadoras? Porque eles ensinaram. Eu já disse aqui, vou repetir hoje. Nós olhamos e falamos assim: não, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei, não. Só que o que eu e você passou nos amadureceu, nos fez homem e mulheres de respeito, de valor, responsável, comprometido e que sabe o que é certo e o que é errado. Então eu vou dizer para você: não pega leve dos seus filhos, não. Corrigir é amar. Põe eles para trabalhar em casa. Eu vou voltar a pregar aqui uma ministração que a partir de uma criança de 2 anos de idade, você já pode pôr ela para fazer alguma coisinha em casa. Como assim, pastor? Vai guardar pelo menos os brinquedos que ela brinca, ué? Tem que ensinar, tem que instruir. Então, irmãos, é uma área que o inimigo ataca. Prende os filhos nos vícios. Tipo assim, você dorme e deixa seus filhos com o celular. O que eles estão fazendo sem você ver? Então, irmãos, eu não tenho muito tempo, mas reflita. Se você ama, coloca limites. Se você ama, corrige. Se você ama, coloca para trabalhar, para ajudar, fazer alguma coisinha dentro de casa para que eles se sintam úteis. Irmãos, graças a Deus que eu casei já. Desculpe o que eu vou falar aqui agora. Porque, meu Deus, as moças que os homens vão casar hoje, ele vai ter que pedir para a mãe dele ensinar elas a cozinhar, lavar, passar. Eu queria fazer um desafio, se eu tivesse tempo aqui, irmãos, pegar uma agulha, um botão e dar para elas, ver se elas dão conta de colocar. Vocês acham que dá? Fala aí para mim, dá conta? Sim ou não? Dá ou não? Eu quero ouvir as mães falando, dá ou não? Graças a Deus que eu casei, irmão Ney. Ah, pastor, eu não sou costureira. Sim, mas às vezes vai precisar de uma urgência, você vai fazer. É bom aprender tudo um pouquinho. Minhas filhas, olha lá, o Zé Alberto já está querendo deixar de dormir no sofá hoje, ó. Então, irmãos, é coisa simples, mas é importante. Ensina, instrui, pega no pé. Igual eu falo com a minha esposa é muito boazinha. E aí eu fico vilão, porque eu só dando, eu só pego no pé, o pai mais ruim do mundo. E eu vou ser. Quando ela tiver 30, 40 anos, aí ela vai falar: ei, mas meu pai era bom, hein?
Talvez eu já estou até morto, mas aí ela vai dar valor, porque não tem moleza. A outra está lá, eu estou investigando todo dia. E aí, como é que tá? Onde você está? O que você fez? Foi na igreja? Está aí no PG? Tem um PG lá na faculdade? É nossa responsabilidade, irmãos. E o filho, presta atenção nisso aqui, e eu termino essa parte. Quando nós temos um filho temente a Deus, pega no pé dos seus filhos para estar na presença de Deus. Quando você tem filhos temente a Deus, filhos obedientes, bem instruídos, você coloca a cabeça no seu travesseiro e dorme tranquilo. Agora, filhos fora do propósito, a mãe vira à noite sem dormir. Onde está meu filho? O que ele está fazendo? Meu Deus. Então, irmãos, fecha essa brecha. Não deixe o inimigo agir. Por último, a última área, só mais uma pergunta, algumas perguntas aqui para você refletir. Seus filhos, sabe orar os seus filhos? Seus filhos sabem falar com Deus? Seus filhos sabem ser grato pela vida que tem? Ou só reclama de tudo? Seus filhos sabem ser grato? Sabem agradecer? Os seus filhos lê a Bíblia? Porque assim, irmão, não adianta deixar por eles. Não, você leu a Bíblia, você está lendo a Bíblia, você está orando. Os seus filhos sabem reverenciar a Deus. O que é reverenciar a Deus? Você já observou aqui, irmãos, que hoje eu tive um probleminha, recebi uma visita lá e me atrasei. Cheguei 7:1 aqui, 7:2, 7:3, Bia? Chegou junto? Eu cheguei e fiquei ali fora esperando. Você já viu que nós reverencia a Deus? Se estiver falando, a igreja orando, a gente não entra para dentro. Reverência a Deus. Se estiver lendo a palavra de Deus, ninguém anda. Reverência. Porque um juiz tem sido mais reverenciado do que o próprio Deus. Nossos filhos aprenderam a reverenciar a Deus. Nossos filhos temem ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é pôr Deus como seu Deus. É colocar Deus, não tomar decisão sem ter certeza se está agradando a Deus ou não. E se hoje o seu filho está perdido ou algo do tipo, não desista dele. Creia que Deus vai transformar e trazer ele de volta, amém? E você que está com seus filhos, uma bênção, cuide para não perdê-los. E uma coisa importante, irmãos, que eu falo uma experiência minha, que as minhas filhas a vida inteira veio na igreja porque eu vinha. E a minha preocupação, e orava muito por isso, para que elas tivessem um encontro com Deus, para que elas se entregassem realmente para Deus. Que caso eu e a mãe delas faltasse, ou nós não tivesse aqui, independente, elas vinham buscar Deus, porque antes delas ter um compromisso comigo, elas teriam esse compromisso com Deus. Essa foi uma luta que eu lutei muitos anos. E por último, a última arma que o inimigo usa é a saúde. Ele toca na saúde. Às vezes, irmãos, matamos nossa família com palavras. Não tem arma maior do que palavras. Pessoas carregam mágoas profundas no coração. Os maiores problemas de saúde se localizam na alma. É uma área que o inimigo age muito, irmãos. E eu concluo agora. Que nós venhamos cuidar disso. Cuidar das nossas palavras. As palavras é como a flecha, uma vez lançadas elas não voltam. E muitas pessoas acham que pedir perdão resolve tudo. É necessário pedir perdão, mas arrependido, porque arrependimento é mudança de atitude. Quando
Quando você arrepende, você muda. E às vezes na família existem mágoas profundas no coração. Irmãos, eu tenho descobrido pessoas que é casada e a pessoa tem uma mágoa de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não tratou, não trata. É uma área que o inimigo usa. E hoje a maioria das doenças estão localizadas na alma, que é depressão, angústia, ansiedade, solidão e etc. É uma área que o inimigo age muito, tem agido muito. Uma doença do século hoje é depressão. É algo novo para alguns, ainda tem uns mente fechada que diz que depressão é frescura, mas depressão mata, tá? Tem que cuidar, mas tem que cuidar mesmo. Fechar as brechas. Maridos, ajude sua esposa a ser depressiva. Esposas, ajude o seu marido a ser depressivo. Evite causar dores profundas na sua família para que não desenvolva uma depressão. A maioria dessas doenças não só poderá desaparecer se o tratamento for perdão. Coisa mais triste que tem, irmãos, é a gente saber que no meio de nós cristãos ainda existe falta de perdão, ainda existe mágoa. Isso é o mais triste. Mas precisamos perdoar. E perdoar, irmãos, é uma decisão. Eu decido perdoar ou não. E todos nós sabemos que a falta de perdão é um veneno que você bebe, querendo que o outro morre. Quem que vai morrer? Quem tem falta de perdão consegue perdoar. Essa angústia, essa mágoa, esse rancor que está dentro de você, ele vai te matando aos poucos. Segundo alguns dados médicos, a falta de perdão desenvolve até câncer em algumas pessoas. Então a maioria dessas doenças precisa, primeiro passo, perdoar. Segundo passo, pedir a graça de Deus para arrancar isso dentro de você. Então é uma área que o inimigo trabalha, pondo marido contra mulher, mãe contra filho, e dissensão. E aí lança palavras que fere, que machuca, aí já fica angústia, mágoa, aquela tristeza, e vai crescendo. Então, em nome de Jesus, vamos fechar essas brechas, para que o inimigo não toque na nossa vida. Fique atento, como que está minha família, como que estão os meus filhos, como eu estou como marido, como eu estou como esposa, vigilante, para que Deus esteja abençoando. Amém? Se coloque de pé.